Gratidão a todos vocês, amigos, irmãos, de coração mesmo, pela gentileza de estarem aqui nesta noite, não é? Madrugada para alguns, tarde para outros, enfim, a gente poder estar juntos aqui numa festividade espiritual, nesta hora de conversa, de construção coletiva. Obrigado, Ana, também pela presença que chegou aí, não é? Estamos juntos. Que esse momento aí, desses minutos, possam ser bem proveitosos, bem assim, úteis para nós todos. E também agradáveis, não é? Nós vamos ter momento agradável, evidentemente, na nossa convivência. Eu vou colocar aqui no chat Olha, eu coloquei um nome aí no chat. Esse nome, quem já ouviu falar nele? Vê se é conhecido de alguém. Chama-se Zygmunt Bauman. Alguém já ouviu falar? Não, né? Ninguém ouviu falar. Se a gente lançar esse nome no oráculo, a gente vai ver um bocado de informações, né? No oráculo Google aí. A gente vai encontrar muitas informações. Ele foi, né? Porque hoje está desencarnado, um sociólogo polonês, crítico da sociedade pós-moderna, e ele criou uma espécie de teoria da liquidez. E para isso, ele, como professor, como estudioso, como sociólogo, ele produziu muitos textos, artigos e livros. Muitas assim. Depois a gente informa, tá? Tá perguntando aí. Pode buscar no YouTube, tem várias palestras e tal, né? O que a gente faz, tem também nosso @Geraldo Campetti, vocês podem procurar lá as informações. E Zygmunt Bauman, ele desenvolveu essa teoria da liquidez, escreveu mais de 40 livros, uma coisa impressionante. Já desencarnou ali, né, na terceira idade, já velhinho, e produziu muitas coisas, né? É, aí, eu me sinto incomodado assim, não sei se vocês veem, deixa eu mudar para mim aqui, eu prefiro assim, ok. Todo mundo está me vendo, não tá? Hum. Beleza. Então, gente, ele desenvolveu essa teoria da liquidez. Escreveu vários livros. Então, ele escreveu sobre modernidade líquida, sobre amor líquido, sobre tempo líquido, democracia líquida, e foi falando tudo nessa questão da liquidez. E falando dos tempos que nós estamos vivendo, uma sociedade pós-moderna, que vem depois de uma sociedade praticamente de produção, de indústrias, do século XIX para o início do século XX. E no século XX a gente tem aquele boom do consumo. É uma sociedade eminentemente consumista. No Espiritismo, nós faríamos um link com a psicóloga da espiritualidade, né, Marcela? A nossa querida Joana de Ângeles, que ela chamaria de hedonismo. Hedonismo com H é o sistema de nós vivermos pelo prazer de viver, no usufruto. Isso é hedonismo, que acaba sendo reflexo, fruto de algumas características que a gente tende a ter como atitude, como comportamento. Zygmunt Bauman, como sociólogo, ele vai fazer então uma avaliação, uma análise da sociedade e das relações entre as pessoas, que ele também chama de, nesses tempos líquidos, de relações líquidas. Aí, eu vou colocar aqui para vocês, como a gente ainda não ouviu falar de Zygmunt Bauman, estamos ouvindo agora, ele fala muito dos tempos líquidos. Estou colocando aqui para a gente colocar para nós aqui, com a participação de vocês, o que significaria esses tempos líquidos. O que exatamente esse sociólogo polonês está querendo dizer?
tempos líquidos, relações líquidas, não é? Amor líquido, democracia líquida, tudo assim. Olha, a Marcela colocou tempos fugazes, né? Fugazes. Mas o que é mesmo fugazes, hein, gente? Eu não sei não, Marcela. Fugazes, fugaz. O que é fugaz? Pode abrir o microfone e falar, por favor? Que passa rapidamente Ah, Maria num Mercedes. flash. Num flash, passa rapidamente. Aqui já está colocando tudo muito passageiro. O Rafa coloca perecíveis. A Raíssa destaca constante mudança. A Tânia reforça passageiros. O Cláudio coloca superficial. Olha, se nós pudéssemos, Carol, Isabel, Tânia, Eliana, Valéria, Arlete, Maristela, classificar esses tempos pós-modernos que indicam aí o século XX, já da sua segunda metade, para esse primeiro quarto do século XXI. Exatamente os tempos que nós estamos vivendo são tempos, como a Rosana fala, que ecoam rapidamente, né? Ah, o Centro Espírita Sem Fronteiras sou eu, quem o seu mano. Obrigado, mano. Cadê, querido? O CESP sou eu, seu mano. Ah, que bom. Satisfação, mano. Qualquer coisa você vai me corrigindo e vai orientando, viu, Cal? Quando o Cal está presente, eu me sinto mais seguro, viu, gente? E aí, então, esses tempos que escoam rapidamente, numa velocidade impressionante, celeremente, não é isso? E o que acontece exatamente nesses tempos? Tudo é muito fugaz, tudo é muito rápido, tudo é célere, tudo é transitório. Ele faz um contraponto do líquido com o sólido. Tudo é superficial, não é, Vanessa? A Maria Alba, você quer abrir o microfone, Maria Alba, e fazer a reflexão que você trouxe ali de Joana de Ângeles, por favor? Maria Alba, quando eu vejo Então, você, eu lembro da Mirelíssima. Mas que saudade, viu, dessa menina. Como eu gosto dela. A Mirella é é, filha da Maria Alba. Trabalhou conosco aqui na FEB TV. então, Joana de Ângeles descreve bastante no livro Refletindo a Alma. E quem faz o capítulo é o Gelson Luiz Roberto. E ele descreve sobre esse momento, né, que vivemos líquido, sociedade líquida, onde tudo muda tão rapidamente, né? Uhum, O exatamente. relacionamento, né? A obsessão pelo corpo, a individualidade em geral, né? A pessoa só pensa em si, a paranoia da mudança do corpo, né? Da estética. Uhum. Né? É, tudo é muito volátil, né? A Marcela coloca. A, a, a Arlete lembra da vida líquida, com relações líquidas, não é isso? O que significa esse líquido, né, Raíssa? É que passa assim, parece que a gente, né, vai escoando pelas mãos, pelos dedos, e a gente não consegue ter a gestão. A gestão sobre algo, sobre alguma coisa, é o controle. Não é isso? E esse gesto aqui o ser humano consegue fazer, o que diferencia no sentido do controle e da gestão sobre todos os demais animais. Por conta da razão, da inteligência, da capacidade de fazer essa gestão. Quando a coisa é muito líquida, a gente parece não dar conta de fazer isso. A gente perde a gestão, perde o controle, o domínio. E aí, Zygmunt Bauman vai fazendo a reflexão que a gente começa a se perder no que é supérfluo, no que é transitório, no que é passageiro, no que é ilusório.
em contraponto com o que é perene, com o que é real, com o que é verdadeiro. Então, no momento que nós vivemos, há uma espécie de inversão de valores. E como é que a gente poderia categorizar ou classificar uma sociedade em que há inversão de valores? Não é muito difícil porque nós estamos vendo isso, não, Carol? Aqui, Marcela coloca que tudo muda ou varia facilmente. É tudo muito rápido, tudo muito temporário. Quando as coisas acontecem assim volatilmente, elas parecem não ter duração, não é, Verônica? Se não tem duração, é como se a gente também não desse o devido valor à nossa. Ai, Irombaí está aqui, que linda, muito bem-vinda. É tia, não é? Da Lu, da Luziane? Ah, que bom. Obrigado pela presença, diretamente de Salvador, não é? E aí a Maria Biasos lembra que não se cria raízes. Quando, Raíssa, Bauman fala das relações afetivas, ele diz um amor líquido, né, Ercília? Porque não há sustentação. Ele não se sustenta, ele não permanece. E aí a relação que a gente tem com o outro é como se fosse algo que passa rápido e a gente não atribui o devido valor. Logo, o outro, ele não tem o meu respeito. Ele é como se fosse um objeto de consumo que eu uso e depois de usar eu desprezo ou já não tem mais valor para mim. Ou eu me satisfiz de certa maneira, eu vou procurar outro objeto de consumo. Vocês sabiam que Bauman era materialista? Ateu? Não é uma coisa impressionante? Como é que faz uma leitura da realidade assim tão próxima do que nós estamos vivendo? Essa falta de compromisso que a Marcela fala. Nós não assumimos o compromisso, não nos comprometemos. Nós não queremos compromissos. A gente não quer uma relação mais segura, mais perpétua, porque os tempos líquidos são caracterizados por dois elementos fundamentais: instantaneidade, ou seja, tudo é instantâneo. Tudo acontece assim aqui, ao vivo, no momento. É tudo assim aquela sensação. Tem que postar alguma coisa no Instagram porque, nossa, eu vou ter tantas curtidas e é aquilo, é agora. Se não for agora, eu não dou conta. Instantâneo. Tudo está acontecendo ali agora. É muito rápido. E eu tenho que dar as respostas para atender essa demanda que é criada, que não é real. Uma demanda que é artificial. Eu crio necessidades fictícias. E eu começo a viver nessa instantaneidade uma ilusão que me tira do que é essencial. E aí eu tenho uma série de subterfúgios para encontrar uma satisfação que é hedonista, que não preenche o vazio existencial, porque a vida não é plena. Joana de Ângeles escreve um livro com título no plural, Vidas Vazias, e escreve um outro com título no singular, Vida Plena. Porque as vidas vazias são múltiplas, porque eu nunca me satisfaço. Mas a vida plena, que é a vida do espírito, a vida imortal, é uma só. Olha, a Marialba está dizendo, nada é feito para durar, para ser sólido. O contraponto da liquidez é com a questão do sólido, porque o sólido dá a impressão, né, de que é seguro. Os relacionamentos são passageiros, sem segurança e sem compromisso. Não é isso?
Caroline, abre o seu microfone aí e fale para nós, por favor, o que você escreveu e comente. Eu estava pensando aqui, Geraldo e amigos, que é como se fosse uma piscina, né? A materialidade é a nossa piscina. E a gente se acostuma a mergulhar nessa piscina com tantos estímulos, e esse mergulhar é como se fôssemos mergulhar, entre aspas, no raso. E o contraponto disso, na imortalidade da alma, é mergulhar profundamente nessas relações. E isso me fez pensar no entendimento do espiritismo. Se a gente vai na contramão, em pleno século XXI, como é que fica essa história dos relacionamentos e construções líquidas na nossa evolução? Me preocupei Isso, com essa vamos reflexão. chegar. Vamos chegar aí, a Carol sintonizadíssima, não é? Uma característica, então, desses tempos atuais, para dizer dessa superficialidade, a coisa que é muito instantânea. Hoje, nas redes sociais, eu dificilmente, não é, Rafael? Nós estamos com dois Rafa aqui, na Rafa Demarco e Rafael Teles. Eu dificilmente consigo ler um parágrafo, que dirá um texto. Às vezes não consigo ler uma frase. Às vezes eu leio uma palavra e já estou entediado, porque eu não consigo entender. É uma coisa assim muito célere, muito rápida, muito superficial. A gente não tem propriamente um debate, uma discussão, uma profundidade na argumentação, porque eu vivo de aparência. A sociedade líquida é uma sociedade de aparência. É uma sociedade que busca satisfação pelo gozo, pelo prazer, por busca de egoisticamente ter os seus interesses satisfeitos, independente do outro. Então, Zygmunt Bauman faz uma crítica e ele diz: o outro existe. Vamos fazendo só os paralelos, nós não falamos ainda em espiritismo, na palavra e nem em autores por hora. Mas vocês estão vendo a conexão já sem a gente falar? Isso que ele desenvolve à luz da intelectualidade, da reflexão, da sociologia, do estudo do comportamento humano, o Espiritismo já nos traz desde a sua revelação, desde quando surgiu entre nós. E com o desenvolvimento, né? Com a decodificação estabelecida pelos autores espirituais e encarnados. Espirituais, notadamente pela psicografia de Chico Xavier e de Valdo Franco, não é? Como consequência dessa transitoriedade, dessa superficialidade, é tudo muito raso, qualquer coisa eu não tenho base, eu não tenho fundamento, então eu me frustro, eu não me sustento, eu não tenho conceitos que me deem a segurança necessária para o enfrentamento da crise, do desafio, do problema. E aí facilmente eu me sinto entediado, enjoado, desanimado, deprimido. Porque eu estou buscando onde não vou encontrar. Porque eu quero, nessa superficialidade, nessa instantaneidade, as respostas prontas e imediatas. Consequentemente, tudo é muito temporário. Tudo passa rápido. Como consequência disso, a Marcela destaca o individualismo, o egoísmo. A Sandra e o Renato, abre para nós aí, Sandra, o microfone e coloca ali o que você está caro. Sandra e Renato, por favor. Boa noite, amigos. Então, Geraldo, essa reflexão de que o ego é muito faminto, quanto mais o alimentamos, mais fome ele tem, é em função desse vazio, né? Porque a pessoa que vive da maneira como você está descrevendo, e como os amigos também já colocaram, né, em bastante detalhes, é uma pessoa egocentrada, né? Ela vive apenas focada no seu próprio umbigo, nas suas próprias necessidades,
as outras pessoas da sociedade não são mais do que objetos, né? Para o seu uso, para o seu deleite, para o seu aproveitamento, ou seja, ele quanto mais alimenta isso, mais necessidades ele tem, porque nada disso dá sustentação, que é exatamente isso que você acabou de descrever. E vai culminar no quê? No vazio existencial, na depressão e, na pior das hipóteses, ainda no suicídio, porque a pessoa não encontra um sentido para a vida, né? Verdade. E ela, quando precisa de um apoio, busca desesperadamente e não encontra, porque ela se viciou num círculo, então, do qual ela não consegue se libertar facilmente. Quem que é? Netinha, Adria, filha? Quem tá aí do lado? Que gracinha. Essa é a neta, a primogênita. É a primeira neta, nós temos 4. Que bênção. Tá É, acordadinha, né? ela está Olá. ouvindo, ela falou para mim que ela vai ouvir, porque ela pode aprender também. Que bom, fica aí conosco. Isso. Olha, boa noite, querida. A Marcela fala da famosa máscara, que é a persona, não é isso, Marcela? Dá mais importância à personalidade do que à essência. Você quer comentar um pouco isso, Marcela? O mundo de ilusão, de máscara, personalismo. Y todo lo que vos estabas falando, ¿no? Entonces, o foco está en todo material externo, ¿no? No ilusorio, en todas esas cosas. Y nos esquecemos la verdadera esencia que tenemos en nos, que esa esencia divina, ¿no? Que Dios nos colocó justamente. Entonces, esos tiempos líquidos, justamente, eu não sei se dizem aflora, emerge a personalidade, mais do que a essência. Certo. Lembremos que a personalidade é temporária, né? Porque ela dura enquanto a existência durar, não é? Enquanto que a individualidade, ela é imortal, é para sempre, não é? É o que nós somos efetivamente. E claro que a individualidade não deixa de ser um somatório também das personalidades. Raíssa, você escreveu aí também, não é? Você quer trazer para nós e comentar, por favor? É que eu fico pensando, né, a importância de qual é o alimento, né? O que a gente está se alimentando? Alimentando o nosso espírito, alimentando o nosso corpo físico, a nossa mente. Então, em tempos líquidos, eu vejo as pessoas buscando um prazer rápido, momentâneo, uma coisa para resolver naquele momento. Então, seja ir no shopping comprar uma roupa e vai comer uma besteira, vai fazer alguma coisa para resolver no momento. Mas isso não é uma coisa que funciona a longo prazo. Isso não está te alimentando, isso não está te dando essa base, né, esse fundamento. Então, ainda mais a gente falando de espiritualidade, né, a gente aqui no Blossom, nossa, que alimento lindo, né? A gente está se alimentando aqui, estudando o espiritismo e tendo esse encontro semanalmente. Então, eu te agradeço, Geraldo, por estar aí trazendo essas, né, fazendo a gente pensar e realmente toca no meu coração, de verdade. Fico feliz, estamos juntos, né? Então, essa falta de substância, né? Afinal de contas, do que nós estamos nos alimentando. Gui ou Tio? Fala, querida. Gil. Então, esse trem, como diz lá nosso mineiro, aí, em homenagem à minha mãe, trem interessante é isso, a cabeça deu, né? O cabelo fez assim, essa coisa da liquidificação, liquidez do ser. Partindo do pressuposto que nós somos água, né? Formado de água, né? Então, trazendo também o que a Raíssa acabou de falar, o que a gente está se alimentando? E eu estou aqui com as cartas, né? De Masaru Emoto,
que, né, estudou, né, as cartas lá, os cristais. Nossa, estou dando coisas assim que está me levando a pensar, né? Então, o que a gente está alimentando, né? Que energias para fluidificar, purificar toda essa água que existe em nós, né? É verdade. Obrigada. Obrigado você pela participação. A Maria Alba tinha trazido aqui em complemento, olha só, a realidade da TV é mais fácil, é mais viva, imagens, né, nas quais, por exemplo, os carros são mais ágeis, mais elegantes, o sonho de consumo da maioria que vive aí nesta vitrine, não é, de ilusões. Se eu não consigo esse destaque, entro em depressão e me frustro, não é? Realmente, a gente se sente mal quando não consegue, né? Tá ali tudo. Aí a Maria Helena Bias coloca, acho que os veículos disponíveis a esse tipo de vida líquida nunca estiveram tão sofisticados, né? Sofisticados e abundantes como agora, mas penso que o homem sempre foi assim imaturo, não é? Olha, até assim, essa contextualização que a gente vem fazendo, nós conseguiríamos colocar talvez em algumas palavras como é, assim, as características, ou quais são as características principais dessa sociedade pós-moderna que a gente está vivendo, que Zygmunt Bauman classifica como líquida, esses tempos líquidos que a gente está vivendo, não é? O que a gente poderia, então, aqui, pelo menos 5 vocábulos substantivos que vão traduzir bem esse momento atual. Vamos lá, o que vocês diriam? Vamos construir aqui, rapidamente. Um de cada vez, tá bom, gente? Para aqui assim. Vamos lá. Ansiedade. Quem? Ansiedade. Ansiedade. Olha lá, já estamos tendo aí participação. A Maria Helena Bias já colocou a rapidez, né? Depressão. Vazio, ansiedade, Depressão. depressão. Uhum. Egoísmo, individualismo. Olha. Aí o Cláudio. Cláudio, querido, abra o seu microfone aí e fale para nós. Cadê você? Boa noite, pessoal, tudo bem? Não, a gente vê que realmente já foi mencionado que a ansiedade e a depressão são os males, os grandes males do século XXI, né? E isso tem muito a ver com a liquidez que você está falando, né? Inclusive, os números de suicídio aumentaram assim drasticamente, inclusive entre jovens e crianças até, crianças menores de 10 anos, você escuta cometendo suicídio, né? Uhum. E a tecnologia está ajudando nesse ponto, né? Ela veio para ajudar em certas coisas, mas prejudicar em outros pontos também, né? Uhum. Que depende muito do uso, né? Essas coisas todas. Hoje está se discutindo a inteligência artificial, inclusive, né? Com os algoritmos aí, até processando algumas informações, e os resultados são assustadores, não é? Interessante. Cidinha, por favor. Violência, Violência, insegurança, ganância. Muito bem. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte: há duas coisas aqui rapidamente que eu vou mostrar que são instantâneas, aparentemente, para responder a essa superficialidade, a essa transitoriedade, que é isso aqui, ó. Todo mundo está vendo? Esse é o Palavras de Luz. E esse aqui, ó. Vocês estão vendo? 1 minuto com Chico Xavier. Vamos fazer um teste. Quem tem o Palavras de Luz em mão aí? Eu acho que várias pessoas devem ter. Alguém tem em mão Palavras de Luz, o livro? Quem pegou? Maria Alba pegou. Veja o dia 12 de abril, que é amanhã, né? Nós já estamos chegando lá. Hoje é dia 11, daqui a pouco aqui vira para nós. Para ler? Para Guio já é 12, né? Você está no... Sim. Já está no dia seguinte, né, Guio? Então, leia para nós, Maria Alba, por favor, o dia 12 de abril. A Cidinha colocou medo também. Olha, ele escreveu tanto, Cidinha, que ele também escreveu um livro sobre medo líquido. Medos líquidos.
Pois não, Maria 12, Alba? 12 de abril. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. Encontro marcado. Muito bem. Numa sociedade líquida, num tempo líquido, esses tempos que nós estamos vivendo, há uma certa ausência de Deus. Não porque Deus não exista, não porque Deus não esteja em todos os lugares, porque Deus existe e Ele é onipresente, e é onisciente e é onipotente. Ele sabe de tudo e tem todo o poder. Mas é que o homem, o ser humano, diante desses contextos de necessidades supérfluas e instantâneas, precipita-se no vazio, caindo no nada. E por isso ele se sente insatisfeito. Nunca logra êxito no que procura, porque tudo é muito temporário, tudo muito instantâneo, tudo passa. O narcisismo, por exemplo, Cláudio, eu estava assistindo uma entrevista de um filósofo, uma jornalista, na TV Cultura, chama-se Linhas Cruzadas. O cara, filósofo materialista, ateu, né, para variar. Quando vai falar de Deus, essas coisas aí, perde muito, né? Mas é um pensador. E eu tive recentemente com uma amiga que ela tem na família, eu não sei se eu poderia dizer isso, porque será que, primeiro analisar se eu não sou narcisista. Mas o narcisismo é o sistema de Narciso. O Narciso vem daquela lenda, né, da mitologia, em que ele olha na água e vê refletido no espelho d'água a sua imagem. E começa então a se admirar. O narcisista, ele acaba enxergando a si e não vendo o outro. Ou ele enxerga o outro, mas o outro está para servi-lo. Essa sociedade pós-moderna, de tempos líquidos, também leva ao narcisismo. Ou é preenchida por muitos narcisistas, está repleto de narcisistas. De pessoas que se acham superiores, não é? Que se acham melhores e que todos estão para servi-lo. Narcisista é egocêntrico, não é? Ele é o centro da atenção e, ao mesmo tempo, é um indivíduo que não deixa de ser infeliz, né? A Verônica está dizendo que para todo narciso existe um eco. O que isso significa, Verônica? Porque pela mitologia, a ninfa Eco era apaixonada pelo Narciso, mas Narciso não via Eco, né? Então, quando Narciso diz para Eco, eu não te amo, a Eco só diz assim, te amo, 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 amo. Verdade. Então, como você está colocando que o narcisista, os outros estão ali para servir, né? A gente também tem que se olhar para dentro, onde dentro da gente tem um eco para atrair, né, esse tipo de personalidade, onde a gente está reverberando, né? Principalmente numa sociedade dessa como líquida, como nós estamos falando, que a gente é muito fácil o contágio psíquico, da gente ir e quando a gente vê, a gente, peraí, eu passei uma hora do meu dia, eu passei aqui no Instagram, como assim que eu não vi esse tempo passar, né? E é impressionante, a gente passa e não vê mesmo. Começa a navegar ali, de repente, o que tem de útil, né? A gente tem que verificar. Essa sociedade líquida, ela se perde na inutilidade. As coisas não têm valor real. Por isso que é transitório, não dura.
E quando precisa de um encontro consigo mesmo para buscar uma essência, você encontra a superficialidade, porque você está vazio. Você não está repleto, não está cheio. E aí vem a tristeza, o desânimo, a depressão e as ideações suicidas. Seja em qualquer fase da vida, viu, gente? Desde criança, adolescência, jovem, adulto, ou ancião também, os velhos, né? Olha, a Rosana, abre aí, Rosana, o microfone e fala rapidinho, por favor. Cadê você? Oi, Geraldo, boa noite a todos. A gente vê, né, na nossa sociedade, sem julgamento, mas nesses tempos, né, muito rápidos, instantâneos, que tudo se modifica, e essa busca pelo material. Então, vem esse vazio existencial, eu adquiro, eu não me satisfaço, cada vez quero mais, e a falta da busca pelo espiritual. Porque o próprio Cristo diz que a gente tem que dar valor primeiro às coisas espirituais, buscar o Pai, né? Então a nossa sociedade, infelizmente, perdeu esse contato com Deus, né? Com o próprio Cristo, e a gente vive nessa busca frenética de uma resposta, de um encontro que a gente só vai ter quando realmente conseguir conhecer Jesus, encontrá-lo e vivenciá-lo através dos nossos pensamentos, ações, atos. Mas não é fácil. Mas a gente consegue, a gente está caminhando para isso, na graça de Deus. Obrigada, chefe. Isso. Bom, lemos sobre Deus, Deus em nós, nós e Deus, não é isso? Deus é espiritualidade em nossa vida e espiritualidade é sentido em nossa vida, é o sentido da vida, a razão, o propósito. Confere que nós estamos enxergando algo além. Bom, vamos pegar um minuto com o Chico Xavier, talvez ninguém tenha ainda, acredito, porque chegou agora essa semana, mas eu queria só ler um trecho para a gente entrar para a segunda parte aqui, fazendo essa análise, essa contextualização. Marialba coloca falta de sustentação espiritual, adoece qualquer pessoa. A Caroline lembra que o narcisista traz em si de forma bem intensa o egoísmo, a vaidade, o orgulho, tá certo? Tudo isso. E aqui nós temos, nesse 1 minuto com Chico Xavier, livro ótimo para dar de presente, viu, gente? É uma gracinha. O Palavras de Luz vai ser todo repaginado, depois vai ter que comprar tudo de novo. Vai estar fazendo um livro lindo também, mais bonito que esse aqui. Tá? A editora é assim, a gente vive aprontando porque, enfim, o conteúdo é muito bom, não é? E aí a Raíssa está dizendo que o aniversário dela é em maio, daqui um mês, né? Daqui a pouquinho já está entrando aí, acho que alguém perguntou. Ah, ela já está dizendo que é o seguinte, aproveitem, né? Olha aqui, o raciocínio masculino é mais devagar, o sentimentão nem se fala, viu, Raíssa? Ela já está se oferecendo aí, gente, ó. Aqui, quando você comprar um desse aqui, você já compra no mínimo mais um para dar de presente, viu? Então diz aqui no item 27, está em Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 180. Nossa necessidade básica é de luz própria. Luz própria. Alguém pode escrever essa expressão? A nossa necessidade básica é de luz própria. Tá? Escrevam aí no chat, por favor. Luz própria. De esclarecimento íntimo. Esclarecimento íntimo. Escreva aí também. De autoeducação. De autoeducação. Esclarecimento íntimo. Autoeducação, de conversão substancial do eu entre aspas, ao reino de Deus. Conversão substancial do eu ao reino divino. Substancial é essencial, é o contrário do que não tem base, não tem estrutura. O que é transitório, passageiro, instantâneo. O espiritual é substancial. O material é temporário. E nesse contexto da sociedade pós-moderna, nós estamos vivendo ilusões, fantasias, quimeras, engodos, mentiras, fake news.
O Cristo sempre usava uma expressão que é esta daqui, ó. Deixa vocês se lembram. Não é assim? Em verdade, em verdade. A verdade, segundo Emmanuel no livro Consolador, é a essência espiritual da vida. Isso é a verdade, é a essência espiritual da vida, que é imortal. Então a verdade, ela é atemporal, ela sempre é. Ela não se deixa enganar. Por isso que no Espiritismo, agora fazendo a passagem, nós temos a chamada fé raciocinada. Nós acreditamos sabendo o porquê da crença. Não é uma fé cega. A ilusão é a fé cega. A verdade é a fé raciocinada. Então, entendendo-se desta forma, o que seria o faltou um I, né? O que seria o comportamento espírita? Qual é o comportamento espírita? Como deve ser o comportamento espírita? Primeiro, entender o que é comportamento. Né, Jupira? Que saudade de você. O que é comportamento? Quando a gente fala comportamento. Eu também estou com saudade de você, mas eu vejo você quase todos os dias, se não todos os dias. Tá vendo? Eu que fico morrendo de saudade de vocês, que eu não vejo vocês todos os dias, né? Aí sinto falta. É isso aí. É. Olha, vamos lá. Comportamento diz respeito ao quê? O pessoal já Eu está preciso fechar porque tem outras pessoas na peça. Vamos lá, pode falar. Comportamento é o quê? Atitude, confere? Postura. Comportamento é como a gente se apresenta, é como a gente então se mostra, e o que a gente faz, é o que a gente pensa, é o que a gente sente, é o que a gente fala. Tudo isso é comportamento. Por isso que se fala comportamento atitudinal. A psicologia cognitiva, ela faz esse trabalho no sentido de conhecer o indivíduo e analisar o seu comportamento diante dos outros, na relação interpessoal e consigo mesmo. Então, o comportamento vai dizer como sou, né, Adri? Exatamente como sou. E na minha apresentação, como estou. Às vezes eu posso estar até muito bem, mas no fundo eu não sou assim, né? Aquela apresentação que eu estou de repente vendendo. Hoje você vê todo mundo, né? Naturalmente. Você já viu lá uma imagem no Instagram, no Facebook, não é isso? Nessas redes sociais todas, a pessoa triste. De vez em quando aparece uma mulher, outra corajosa, sem maquiagem alguma. Eu acho excelente. Acho muito bonito, não é? Mas a gente tende a se maquiar. É a tal da persona, que é uma máscara, não é? Não é que se maquiar, gente. A mulher tem que ficar a mais bonita possível, né? A gente, homem, também tem que ficar o mais bonito possível. Isso faz parte. Se bem que a beleza essencial é a beleza interna, tá certo? Mas qual o comportamento espírita que a gente deve ter? A Marcela colocou. Abre o microfone e fala rapidinho, Marcela. Nosso comportamento deve estar o quê? Alineada com as leis divinas. Seria Alinhado resumo. com as leis divinas. O como o Evangelho nos ensina o homem de bem. Todos esses pontos. Esse alinhamento com as leis divinas, né, a Cidinha aí, ela até vai colocando outras também, né? Informações que podem complementar. Não é, Cidinha? O que você colocou ali para nós, por favor?
seguir as leis de Deus e ter a moralidade. Uhum. A moral vai me dizer o que é certo ou errado. Exato. Eu consigo, pela inteligência, distinguir o certo do errado, o bem do mal. A moral é esta regra de bem proceder, é um conjunto, como se fosse uma doutrina que vai me mostrar, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso é bem, isso é mal. A ética é o comportamento. Por isso que não basta a moral ou a moralidade. É indispensável a ética, que vai dizer do comportamento que eu tenho. Porque às vezes o indivíduo é moralista, mas ele só fica na teoria. A ética diz do comportamento, da atitude, ok? Por isso o comportamento espírita vai traduzir essa ética, não é isso? Então, a Caroline também coloca, né, Caroline? Leia para nós, por favor. Eu estava pensando aqui que o nosso comportamento, ele precisa estar em conformidade com a lei divina, como Marcela colocou. E o simples esforço, eu digo simples porque é muito particular e simples para cada um de nós, em domarmos as nossas tendências difíceis, vai dizer muito da nossa moral e vai dizer muito do próximo comportamento que a gente vai ter. E aí depois eu coloquei que o nosso comportamento é a expressão dos nossos sentimentos e pensamentos. O que eu penso, o que eu sinto, expressa o meu comportar diante da vida. Perfeito. Ok. Quem mais colocou aí? Ô, mano, é você na Jupira. Agora sim, Jupira, abre aí, você tá no iPad aí. Nosso comportamento. Então, nosso comportamento é o que eu coloquei ali. Deve ser de amor por nós, para que possamos estender esse amor aos nossos, ao nosso entorno, ao nosso próximo, mas ao nosso entorno, às pessoas que passam por nós, porque se nós não tivermos amor, também não teremos ética, não teremos moral. Né? Se tivermos amor, nós vamos ter a ética, porque não vamos causar o mal para ninguém, vamos ter moral, porque não vamos desobedecer às leis. Eu acho que o mais importante de nosso comportamento espiritual é amor. Lembrando, Obrigada. né, Jupira, a questão das características do homem de bem, que aqui foram, né, destacadas. A Marcela lembra logo, né, que o homem de bem ele é reconhecido por vivenciar na sua inteireza ou integralidade a lei de justiça, de amor, de caridade, né, que esse texto, assim, começando Kardec, a gente já lê e já fica meio assim desorientado, né? Meu Deus do céu, estou muito longe de ser um homem de bem, né? Para praticar essas 3 revelações aí. Fazer tudo de um homem de bem é meio difícil na nossa caminhada, né? Pois é. Mas a gente tenta melhorar um pouquinho para nas próximas caminhadas nos tornarmos um homem de bem. Exatamente. E Kardec elenca depois ainda, né, 19 características do homem de bem. Aí é que a gente vai ficando, né, Adriano, cada vez mais deprimido. Meu Deus do céu, estou mais longe. E ao final ele acaba com a gente. Aí ele destrói todo mundo, porque ele vai dizer, ainda que não estão elencadas todas as características do homem de bem. Só que Kardec é tão assim inclusivo, a despeito de alguns signados, ignorantes, estúpidos, imbecis. Estou falando com amor, tá? Porque eu sou caridoso. Fazer uma interpretação, né, de que Kardec é preconceituoso, é racista, é um monte de coisa. A gente vê como Kardec, inclusive, que ele vai tratar dos bons espíritas no item 4 do capítulo 17, logo depois de falar no item 3 do homem de bem. E aí ele vai colocar que o verdadeiro espírita é reconhecido. Ser reconhecido não é fazer endomarketing, né, Rafa? A gente botar assim, sou espírita, né? Sou homem de bem. Não é como os fariseus faziam, né? Preces assim, altas vozes diante do público para se mostrar. Isso é liquidez. Comportamento farisaico, bem que poderia se dizer da sociedade pós-moderna materialista, não é?
Então, a gente verifica a essencialidade no que é espiritual. E aí Kardec vai dizer, reconhece-se. Então, o verdadeiro espírito, ele é reconhecido. Se é reconhecido é por outrem, por um terceiro, por alguém. E reconhecido por quê? Pelo comportamento, pela atitude. E que atitude, que comportamentos são esses? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação é nós sairmos de uma situação para outra. É mudarmos a nossa forma de apresentação porque o nosso íntimo está se transformando. É revelar quem nós somos efetivamente. E ele conclui, a transformação moral, evidentemente, é para melhorar, não é para piorar. E aí vai concluir, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Essas são umas definições mais completas, né, conceitos do verdadeiro espírita. Então, esforço que a gente prega em domar as más inclinações. Todos nós ainda trazemos más inclinações. Precisamos fazer esforços para domar. Cláudio, você aí manifestou também, por favor, fale novamente para nós. Não, é que com esse vazio existencial global, né, as pessoas acabam caindo nessas armadilhas que né, existe, essa liquidez que a gente está falando, né, a gente vê isso refletido nas religiões, nos cultos, nas seitas, né? E como existe esse vazio existencial a nível global, são milhões os que caem nessas armadilhas em busca de alguma coisa, né? Daqueles que se aproveitam também da fé e do desespero alheio. É bem triste ver isso. E nós mesmos somos, se a gente não estiver bem atento, a gente pode cair, né? Estou falando assim de terceiros, eu estou incluindo a gente também. Verdade. A Irão destaca, né, a questão da transformação moral e o esforço para domar as más inclinações, né? Irão, você quer falar um pouquinho, que você não falou ainda? Quer abrir o seu microfone e falar? Você está conosco, está aí? É que eu estou do celular. Boa noite para todos nós. Isso, Geraldo, e todos nós aqui que já falaram, né? Sim. Na verdade, a gente não chegou ainda na perfeição, mas que a gente consiga, de alguma forma, fazer essa autoanálise, né? O que Santo Agostinho fala, né? Da gente estar sempre, todo dia, a gente se vigiando, se olhando, observando o que a gente fez durante o dia, para ver como a gente pode mudar e ser diferente no dia posterior. E essa transformação, ela não acontece da noite para o dia, a gente precisa fazer realmente o autoconhecimento. A gente já tem bagagem, a gente já tem estudo, a gente já tem muita informação, mas a gente precisa agir, né? Eu vejo dessa forma. Então, se a gente conseguir se esforçar para ser uma pessoa melhor a cada dia, já é um avanço muito, muito grande, né? Exato, obrigado. Gratidão, muito bom. Viu, Geraldo, pela suas reflexões, seus ensinamentos. Esse sotaque é maravilhoso. Muito obrigado por você estar aqui conosco. O Rafa está dizendo ali, né, Rafa, fala aí, por favor, tem a ver com o que a Irão estava acabando de falar, né? Está tudo coadunado aí. Sobre o exemplo, né? A melhor atuação que a gente pode fazer é o exemplo. E como todos já falaram aqui, né, não dá para a gente mudar da noite para o dia, mas graças a Deus que nós temos a oportunidade de reencarnarmos e reencarnarmos e reencarnar quantas vezes foram necessárias para a gente ir passinho em passinho nos melhorando, né? E assim, com o exemplo, a gente ajuda o próximo, assim como o bom exemplo próximo também nos ajuda. Exato. E a Raíssa estava aí complementando o que você está dizendo, né, Raíssa? Com vigiar e orar. Geraldo, eu não aguentei o Rafa falando. A gente tem que tomar muito cuidado com esse monte de reencarnação, que se a gente continuar líquido, a gente escorrega para o mundo inferior. Para o mundo primitivo, toma cuidado. Ai. Olha, mas é isso, né? Essa vigilância e oração, né, Raíssa, que está destacando aí, é fundamental para a gente poder seguir para o mundo de regeneração, né, mano? Esse é o nosso esforço. Eu queria, gente, trazer aqui já num sentido
de fechar alguns parênteses, né? Já concluindo por conta do nosso tempo, né, Dri? Já à meia-noite, a 60 minutos nós estamos reunidos. Eu queria trazer aqui um texto breve do Sol nas Almas, né? Um título bem sugestivo, é da psicografia de Valdo Vieira, o Espírito André Luiz, no capítulo 48, quando ele fala do barco e as ondas. Tem tudo a ver com vigiar e orai, porque ele fala da tentação. Nesses momentos, gente, de tempos líquidos, sociedade pós-moderna que a gente está vivendo, nós seremos muito tentados, mesmo porque a gente ainda tem muita concupiscência. A gente tem muita liquidez a ser trabalhada, né, como o Mano estava falando, porque há muito ponto a ser melhorado. Não é por isso que ele tem que ter a vigilância, que é aquela atenção constante, a oração, a conexão com o sagrado, né? Então, tentação é a palavra temível. Mas ele vai fazendo análise aqui, André Luiz, na sua maneira objetiva, não é? Que a gente é submetido à tentação de acordo com a nossa necessidade. Veja, ele diz assim: se o mal não nos convida algum dia a cultuar-lhe os desequilíbrios, e se não lhe resistimos aos impulsos, de que maneira aprenderemos que o bem deve ser incorporado em definitivo ao nosso campo espiritual, para ser usado naturalmente por nós como o ar que se respira? Veja, na condição que a gente vive ainda, acaba sendo, né, como aquela questão, o escândalo tem de vir, mas ai daquele, né, por quem vem o escândalo. Então a gente vai ser sujeito a uma série de tentações ainda devido às nossas deficiências, devido às nossas necessidades. O que Bezerra de Menezes elegantemente fala de anfractuosidades, são as nossas brechas, né? As nossas rachaduras ainda, que permitem aí abrir guarida para a influência maligna. E a gente então tem que fazer esse esforço. Estudemos a tentação quando chegue, pelo modo que surge ou pelas gratificações que proponha, sabemos o que somos e o que nos cabe fazer. Veja que diante da prova que carrega a lição, se a gente tiver lucidez, tiver aquele esforço da transformação, da superação do vício, né, do controle dos nossos instintos, das nossas tendências negativas, a gente vai conseguir enfrentar. E mais que isso, vai conseguir superar. Sem tentação, impossível a tarefa da perfeição. Isso é claro na condição que a gente se encontra, viu, gente? Não é que todo mundo, Cristo nunca precisou ser tentado porque ele nunca teve qualquer deficiência. Espírito puro, co-criador da terra. Então a simbologia da tentação do Cristo realmente é como um exemplo para nós. Não que ele precisasse ser tentado de qualquer maneira, não é? Aí ele recorda o barco, né? E as ondas que procuram submergi-lo. Sem elas, sem as ondas, jamais chegaria ao porto. O barco não chegaria ao porto. Mas é preciso vará-las sem permitir que entrem nele. Porque se as ondas, as águas entrar no barco, o barco vai o quê, gente? Vai afundar. Ou seja, nós vamos cair diante da tentação. Por isso que a gente tem que resistir. E eu queria finalmente trazer aqui esse lindo livro também. Tudo assim para dar água na boca, né, gente? O aniversário da Raíssa em maio, viu? Lembrando aí. Olha aqui, ó. Né? Livro da Esperança, Chico Xavier e Emmanuel. E o capítulo, esse livro está lindo, gente. Todos são lindos, né? Capítulo 12, Nós e o Mundo. Porque vale pensar aí exatamente, né? Olha, aqui é o Sol nas Almas, né, Rosana? Sol nas Almas. É uma edição da FEB Editora em parceria com a SEC, Comunhão Espírita Cristã. É do André Luiz, psicografia do Valdo Vieira, não é? E aqui nós temos o Livro da Esperança, Chico Xavier e Emmanuel, também publicação da FEB Editora em parceria com a Comunhão Espírita Cristã, a SEC. Tá certo? Então, Nós e o Mundo. Olha só que interessante que Emmanuel vai dizer para nós como deve ser o nosso comportamento diante do mundo. E que a gente não deve fugir do trabalho necessário à nossa transformação, à nossa melhoria. Então, ele faz a citação aqui do próprio Evangelho, no capítulo 5, o item 26. Capítulo 5 é o Bem-aventurados aflitos, né? Aí diz assim, primeiro Jesus, Lucas, né? Dai e ser-vos-á dado. Aí depois o Evangelho. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra?
Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais o combate? Então nós não podemos fugir. Nós estamos nessa sociedade pós-moderna, nesse mundo líquido, mas nós devemos nos demonstrar o mais sólido possível. No mundo de fantasia, nós devemos ser os mais reais possíveis. Num mundo de enganos, de ilusões, nós devemos representar a realidade, a verdade o mais possível. Isso é o que o Cristo nos pede. Não é assim? Ficou linda essa roupagem, né, Rosana? Realmente, um livro maravilhoso. Por dentro, então, nem se fala. Vou mostrar um pedacinho para vocês. Olha só como tá bonito. Tá em 2 cores, viu? 2 cores. Então, só para ler um trechinho aqui para a gente fechar, não é? Quando ele vai pegar aqui. Que a gente não deve fugir do trabalho. O espírita, na essência. Veja, quando nós falamos de espiritualidade e espiritismo, nós estamos falando de essência. É o contrário da superficialidade. É o contrário, né, disso que é transitório. Então, o espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Nós estamos não para criticar a sociedade, não para banir o mundo, não para nos afastarmos, nos isolarmos. Nós estamos para viver no mundo. Nós somos seres sociais, gregários. Nós precisamos da relação interpessoal, afetiva para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Por isso, criar relações verdadeiras. E a relação mais verdadeira é da amizade, é do amor fraternal. Não é isso? E a gente vai trabalhando isso gradativamente. Por isso, Emmanuel recomenda: doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Então, cabe-nos ofertar ao mundo o melhor que nós temos. A gente costuma dizer que quer para o mundo, né, quer para os nossos filhos um mundo melhor, é preciso que nós criemos nossos filhos e netos, né, realmente melhores para que o mundo também seja transformado, não é isso? Então, queridos e queridas, a Adriana está lembrando aí todos esses livros para a Feira do Livro em Ribeirão Preto, completando 50 anos de Feira do Livro Espírito, sou voluntário no trabalho. Adriana, nós estaremos juntos, viu? Em outubro, acho que é na segunda semana, 13 e 14 de outubro, nós Isso estaremos lá mesmo. nessa feira. Tá, Que Adriana? bom. Nossa, um prazer, hein? Vou Isso. recebê-lo também. E o pessoal lá vai estar, o Mário, né? O pessoal vai O estar Mário com os livros. Gonçalves, É. foi o Carlos que me pôs em contato com ele também. Ah, que benção. Então, os livros da FEB estarão lá com certeza, né? A Chico é quem fundou essa feira, né? E imagina, nós vamos estar levando muitos livros do Chico. Bom, gente, então, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós atravessamos pelo mundo. Estamos de passagem nesta existência. Por isso devemos valorizar o máximo ao nosso alcance, com a compreensão da dimensão espiritual, para que os nossos horizontes se alarguem e a gente possa fazer essa travessia com solidez, com segurança, para não nos deixarmos iludir, enganar pelas fantasias. Que a gente possa ser aqueles autênticos, verdadeiros, levando o bem, o amor e a paz aonde formos e onde estivermos, sempre com Jesus. Adriana, Rafa, muito obrigado, todos vocês, queridas, queridos, por este momento de 60 e alguns minutinhos, né, que estivemos aqui juntos. Agradeço o convite e espero que essas reflexões compartilhadas, que esta construção coletiva possa nos servir aí para a gente fazer essa travessia com mais segurança, porque se o Evangelho de Jesus é o roteiro de nossas vidas, o Espiritismo é a luz que nos permite seguir com segurança esse roteiro. Muito obrigado, Geraldo, pelas excelentes reflexões. Nós temos agora uma chuva de gratidões aqui no chat, reflexão de quão boa essa palestra foi, nos tocou muito no coração. Em nome da Akemi, do Blossom, eu gostaria muito de agradecer pela sua presença. E se pudesse pedir para você encerrar com uma prece, seria excelente também. Muito obrigado. Vamos fazer sim. Rafa, eu vou só, se permitir, eu vou pegar o violão, pode? Por favor.
Agradecemos, Senhor. Estes momentos de paz, nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.